Na Bahia de 1929, o pequeno povoado de Barro Branco se tornava, por alguns dias, o refúgio de um dos homens mais temidos do sertão, Lampião. O rei do cangaço chegava com seu bando à fazenda de Amarildo, um antigo amigo de infância e coiteiro fiel, homem de confiança que o acolhia sempre que necessário. Assim que desceu do cavalo, Lampião foi recebido com entusiasmo por Amarildo, que brincou com o passado humilde do agora temido capitão dos cangaceiros. A hospitalidade era calorosa, regada a lembranças e pitadas de ironia. Amarildo, com um sorriso no rosto, negava estar enriquecendo, dizendo que sua riqueza vinha da paz de espírito. Antes de tudo, comenta aí de onde você está assistindo essa história, cabra macho. É lá do sertão do sul gelado? Ou tá acompanhando do estrangeiro mesmo? Quero ver até onde essa história vai se espalhar. E aproveita. Diz tua idade também. Vai que tu viveu o tempo de Lampião, né? Já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho, vice? Mas Lampião, observador nato e acostumado a ler nas entrelinhas, logo percebeu uma sombra no olhar do amigo. Aquilo não era apenas cansaço. Era mágoa, talvez revolta. Com voz séria, perguntou se havia algo errado. Amarildo hesitou, tentou desconversar, mas diante da insistência do cangaceiro acabou por abrir o coração. Um casal de velhos vizinhos seus, Dona Rita e seu Jaime, havia sofrido um ataque brutal. 3 jagunços haviam invadido sua casa, saqueado tudo, ateado fogo no que restava e, como se não bastasse, espancado os 2 até quase a morte. Amarildo mostrou a Lampião um anel encontrado entre os escombros, com os nomes Jorge e Geralda gravados. Uma pista deixada por descuido ou soberba. Ao examinar o objeto, Lampião franziu o senho. O nome Jorge acendia um alerta em sua memória. Não era um desconhecido. Para ele, aquele nome estava ligado ao Coronel Benedito, um poderoso fazendeiro da região do Pé de Serra, dono de muitas cabeças de gado e conhecido por manter jagunços para fazer seu serviço sujo. Segundo o capitão, Jorge não era vaqueiro coisa nenhuma, e sim um executor de ordens, alguém habituado à brutalidade. Além disso, Lampião tinha razões pessoais para se incomodar com o sujeito. Tempos atrás, Jorge teria espancado um de seus sobrinhos, algo que ele ainda não havia engolido. Decidido a tomar providências, Lampião ordenou que seu bando descansasse por 4 dias, e depois chamou Luiz Pedro, seu melhor homem para investigações, juntamente com 15 cangaceiros de confiança. A missão era clara: ir até a fazenda do Coronel Benedito, verificar se aquele Jorge era o dono do anel e confirmar se ele e mais 2 comparsas estavam por trás do ataque cruel aos velhos. Assim foi feito. Luiz Pedro, com seus homens armados até os dentes, partiu rumo à fazenda. Ao chegar, mandou chamar o coronel, que tentou manter uma postura firme diante da visita inesperada. Após alguma conversa, Luiz Pedro conseguiu a confirmação. Jorge trabalhava ali acompanhado de 2 parentes, Dário e Vicente. Os 3, frequentemente juntos, eram conhecidos pelos outros empregados. O investigador mandou então que o coronel convocasse discretamente os 3 homens ao seu escritório. Horas depois, os 3 chegaram, disfarçados de vaqueiros. Luiz Pedro não perdeu tempo e deu voz de prisão, explicando a gravidade da situação. Eles seriam mantidos sob custódia até que tudo fosse esclarecido. Amarrados em cadeiras, aguardaram enquanto 3 cangaceiros cavalgavam de volta para chamar Lampião. O capitão chegou com força total. Trazia 30 homens e um semblante fechado. Ao pisar na sede da fazenda, dirigiu-se ao coronel com firmeza. Em sua região havia regras e ninguém, fosse pobre ou poderoso, poderia desrespeitá-las sem consequências. O coronel tentou se esquivar. Disse que desconhecia as ações dos empregados que pensava serem apenas vaqueiros. Lampião não se deixou enganar. Virou-se para os 3 homens amarrados e exigiu a verdade. Diante da ameaça direta, Jorge confessou. Disse que estavam embriagados e que cometeram o crime por impulso. Tentou pedir clemência, mas não havia muito o que fazer. Amarildo, ao ouvir a confissão, confirmou. Eram aqueles mesmos os rostos dos agressores. Não havia dúvidas. Nesse momento tenso, o coronel Benedito se levantou e, com voz hesitante, pediu um favor a Lampião, que poupasse a vida dos 3 homens. Sabia que mereciam punição,
mas rogava por uma segunda chance, dizendo que trabalhavam com ele há muitos anos. Lampião, após refletir, aceitou, mas impôs condições severas. O coronel deveria pagar 3 contos de réis ao casal atacado, valor suficiente para reconstruírem sua casa e recuperarem parte da dignidade. Além disso, os salários dos jagunços seriam usados para quitar essa dívida. Por fim, Lampião ordenou que um de seus homens aplicasse uma surra de chicote nos 3, até que perdessem o controle das pernas e mijassem nas calças. Era a forma do capitão lavar a honra ferida daquelas 2 almas inocentes. Antes de partir, Lampião foi claro. Se algum deles fosse visto novamente em Barro Branco, não haveria perdão. O recado estava dado. A justiça no sertão tinha rosto, e se chamava Virgulino. Com a indenização paga e a casa reconstruída, seu Jaime e Dona Rita voltaram a sorrir. O povoado de Barro Branco reencontrava a paz, ainda que à sombra de lembranças amargas. Dias depois do acerto de contas na fazenda do Coronel Benedito, a fama do acontecido já havia cruzado as fronteiras do Barro Branco. No sertão, as histórias viajavam mais rápido que o vento, e o nome de Lampião, já temido, ganhava ainda mais respeito. Mas para Virgulino Ferreira da Silva, o serviço ainda não estava completo. Algo no olhar de Dona Rita e de seu Jaime, mesmo após a reconstrução da casa, não o deixava em paz. Era como se por trás da dor física curada, restasse um trauma mais profundo, o sentimento de abandono, de ter sido deixado à mercê da brutalidade. Naquela mesma noite, reunido ao redor da fogueira com seu bando, Lampião puxou uma conversa que ninguém esperava. Meus cabras, vocês acham justo um velho trabalhador, que passou a vida toda plantando nesse chão seco, ser tratado com tanto desprezo? Ser espancado como bicho e ter tudo queimado por covardes? Perguntou sua voz baixa, mas carregada de revolta. Silêncio. Só se ouvia o crepitar da lenha queimando e o canto distante de uma coruja solitária. Então um dos cangaceiros, o mais novo do grupo, conhecido como Mucuripe, respondeu: Não é justo não, capitão. Nem com os pobres, nem com ninguém. Mas aqui nesse sertão parece que justiça só existe quando é o Senhor que faz. Essas palavras mexeram com Lampião. De certo modo, o rapaz tinha razão. No sertão abandonado pelo governo e pelas leis oficiais, o cangaço havia se tornado a única forma de justiça real, dura, mas eficaz. Foi quando ele teve uma ideia que não apenas lavaria a honra dos velhos, mas também deixaria um aviso para todo coronel ou jagunço que ousasse explorar o povo simples. No dia seguinte, logo ao nascer do sol, Lampião mandou pintar em uma velha porta de madeira a frase: Aqui se fez justiça, aqui se respeita o povo. Pediu que Luiz Pedro, que também era bom com as mãos, esculpisse o nome de seu Jaime e Dona Rita abaixo da inscrição, como memória viva daquele episódio. Depois, cravou a porta como um marco bem na entrada do Barro Branco, onde todos que passassem a veriam. Era mais do que uma ameaça. Era um símbolo de resistência. Aos poucos, o povo começou a sair de casa com mais coragem. Os homens voltaram a plantar, as mulheres a costurar e os jovens a andar pelas trilhas sem tanto medo. E embora Lampião fosse figura temida, naquela vila específica, ele havia se tornado algo mais. Um mito protetor, uma lenda viva que castigava os opressores e cuidava dos desvalidos. Mas como a vida no cangaço não permitia descanso por muito tempo, logo chegaram novas notícias. Um vaqueiro veio de longe esbaforido, trazendo uma carta nas mãos. Era de outro coiteiro, desta vez do povoado de Cacimbas. A carta dizia: Capitão, ouvi falar do que fez em Barro Branco. Aqui a situação não é diferente. Uma família inteira foi expulsa de suas terras por um coronel ganancioso. A justiça não veio. Só o Senhor pode ajudar. Lampião leu e fechou os olhos por um instante. A luta parecia não ter fim. Mas ali, em meio àquela poeira quente e ao céu sem nuvens, ele sabia que não podia recusar. A missão dele não era apenas sobreviver, era deixar um legado. A notícia do que ocorrera em Barro Branco se espalhou como rastilho de pólvora pelas veredas poeirentas do sertão. Em cada feira, venda ou beira de estrada onde 2 ou mais se reuniam, o nome de Lampião era sussurrado não com medo, mas com admiração.
Aquilo que acontecera com seu Jaime e Dona Rita, e mais ainda o que Lampião fizera em resposta, virou assunto nos alpendres das casas de taipa e nos bancos de madeira dos armazéns. Os vaqueiros que cortavam o sertão em longas jornadas levavam mais do que gado. Carregavam histórias. Em cada parada para dar água aos animais, contavam e recontavam a cena em que o rei do cangaço fez os 3 jagunços se borrarem de medo, e depois ainda exigiu que reconstruíssem a casa que haviam queimado. Com o tempo, os detalhes viravam quase lenda. Diziam que Lampião havia chegado com 100 homens, que o fogo da casa foi apagado por milagre, que Dona Rita beijou os pés do cangaceiro em agradecimento. A verdade e o exagero se misturavam, como sempre acontece quando o povo transforma um homem em mito. Nos povoados de Poço da Pedra, Curralinho e Lagoa do Mato, pequenos grupos se reuniam à noite em volta do fogo para escutar os relatos. As crianças ficavam boquiabertas, os velhos balançavam a cabeça e os homens sorriam com aquele misto de espanto e alívio. Não era só o medo que corria com a chegada de Lampião. Era a esperança de que alguém ainda se importava com o sofrimento do pobre sertanejo. Até mesmo os coronéis mais distantes passaram a rever suas atitudes. Coronel Ramiro, de Catinga Seca, por exemplo, reuniu seus vaqueiros e disse em tom severo: "Aqui ninguém mais toca no que é dos outros. Se eu souber que algum de vocês está extorquindo o pobre, vá embora na mesma hora. Eu não quero ter Lampião batendo na minha porta." As autoridades da capital ouviram rumores, claro, mas não se mexeram. No fundo sabiam que ali, no coração do sertão, seus decretos não valiam de nada. Quem mandava mesmo era aquele homem de chapéu de couro, óculos redondos e fala direta, que andava como rei entre os espinhos.